Bom, então nós vamos começar a consideração 2 agora, né? A lição 1, consideração 2, só para lembrar a todos, né, que as lições estão subdivididas, né? A gente tem a referência numérica da lição, né? Lição 1, lição 2, 3 e tal, e depois as subdivisões das lições, né, que são as considerações. Então, na lição 1, né, a primeira aula foi a lição 1, consideração 1, e agora a gente está iniciando a consideração 2 ainda da lição 1, né? E na consideração 1, na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre algumas bases necessárias, né, no aprendizado do inglês, como, por exemplo, alguns conceitos de língua portuguesa, como formas nominais, né, muito importante para o reconhecimento de certas questões no inglês, né? É uma lacuna que falta muito, que muita gente sofre os efeitos, né, inconscientemente mesmo, elas sofrem os efeitos, né, dessa falta de conceituação na hora do aprendizado de um idioma estrangeiro, não simplesmente, não somente inglês, mas qualquer outro idioma. Então, na lição 1, né, na consideração 1, a gente estudou, né, formas nominais, né, ou seja, quando os verbos, melhor, quando o verbo toma a forma de um nome, ele funciona como substantivo, né? A gente viu que as formas nominais são o gerúndio, né, aquele falando, jogando, brincando, né, cuja terminação basicamente é NDO, né? A gente viu o particípio, né, o particípio passado dos verbos, né, que tem determinadas terminações, como ADO, IDO, né, falado, jogado, dormido, entendido, né, verbos no particípio, verbos de particípio regular, irregular, verbos abundantes, as considerações que a gente fez na aula passada. E a gente terminou a consideração 1 falando sobre o infinitivo, né, que o infinitivo na língua portuguesa ele é o determinante, inclusive, da conjugação, das 3 conjugações verbais que nós temos em português, né? A primeira conjugação, que termina em ar, a segunda em er e a terceira em ir, né? Define-se as conjugações a partir dessas terminações que, por acaso, são as terminações ar, ir, né? Falar, beber, dormir, são as terminações que definem o infinitivo, né? O infinitivo define a própria conjugação, a classificação dos verbos, né? O infinitivo define a classificação dos verbos, a categoria dos verbos, e vice-versa, né? A categoria do verbo né, expressa a partir do infinitivo, né? Então, o infinitivo em português, assim como nas conjugações, termina então ar, ir. E em inglês, a gente tinha visto que o infinitivo, né, ele é feito através da palavra to, né, que é chamada em inglês de infinitive marker, né? Ou seja, infinitive marker é um marcador de infinitivo. Então, quando a gente tem a palavra to, né, antes da palavra verbal, significa que aquele verbo está no infinitivo, né? Por exemplo, o verbo beber, to drink, o verbo falar, to speak, né? O verbo caminhar, to walk. Ou seja, a palavra to indica que, novamente, né, repetindo, que a palavra verbal, né, ela está no infinitivo, ou seja, o que significa isso? Que o verbo não está conjugado, né? Ou seja, o verbo, por não estar conjugado, não possui, não traz ideias de tempo. Um verbo no infinitivo não está no presente, não está no futuro, não está no passado, não está em nada. Ele não traz tempo verbal. O infinitivo é exatamente essa informação, né? Quando eu digo caminhar, eu estou dizendo que é o nome de uma ação, né? Porque é uma forma nominal. Forma nominal é a forma do nome. Então, é um verbo funcionando como substantivo, né? As ações têm nomes, né? Assim como os objetos, né? Você tem uma palavra, né? Você tem um objeto, de repente é cadeira, é livro, estante, almofada, cama, mesa, né? Qualquer que seja a palavra, né? Ela dá nome a alguma coisa. Então, os verbos também precisam de nomes. E quem faz isso, né, é o infinitivo. Tá? Então, lembrar, infinitivo em inglês eu uso com a palavra to, tá? Bom, isso em resumo foi a consideração 1, né? Entrando especificamente na consideração 2, a gente tem a apresentação do verbo to be, né? Logo de cara, a gente tem a palavra verbal, né, to be, né, com a palavra be, né, que é o verbo em si, e a palavra antecedente, que é o to. Por aí vocês já devem saber, então, que esse to é o infinitive marker, que é esse aqui,
né? E ele está dizendo para nós, o que esse to, né, antecedente à palavra verbal, nos indica? Que o verbo be, esse sim é o verbo, o to é o indicativo de infinitivo, né? É curioso porque normalmente, quando a gente fala sobre um verbo em inglês, a gente não usa o to toda hora, né? A gente fala drink, speak, come, go, qualquer que seja o verbo. Mas quando se trata de verbo ser ou estar, normalmente a gente usa a palavra to antes do verbo be. Dificilmente alguém fala, vamos estudar o verbo be. Não, é o verbo to be. Mas lembrando, o to simplesmente é um infinitive marker, um marcador de infinitivo, indicando que a palavra não está conjugada, o verbo não possui ideias de tempo, né? Então, a gente sabe que o verbo to be, né, está no infinitivo, e o infinitivo, né, ele vai ser traduzido para a língua portuguesa a partir das desinências, né, das classes gramaticais, né, das classes verbais, ou seja, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Então, o verbo to be se traduz por ser ou estar, né? Então, eu tenho dois verbos na língua portuguesa para indicar um único verbo em inglês, o verbo to be, né? Então, em português é clara a situação, né, onde eu tenho a distinção entre o que é o verbo ser e o que é o verbo estar, né? Então, se eu digo, por exemplo, que ela é bonita, não, mas ela está feia, vamos dizer uma frase como essa, né? As distinções são claras, né? Quando eu digo, por exemplo, que ele está doente e ele é doente. É uma situação muito distinta dentro da língua portuguesa. Se eu falo que ele é doente, eu posso muito bem falar que ele é doente, mas ele está bem, né? Então, tem situações crônicas, né? Situações ali que estão sedimentadas, né? de longo tempo, e situações temporárias, como, por exemplo, o verbo estar. Né? Por exemplo, ele está doente, mas ele não é doente, ele está doente. É de momento, apanhou um resfriado, agora ele está doente, né? Então, essas diferenças que a gente tem da língua portuguesa entre o verbo ser ou estar, né? A cidade é quente, ou a cidade está quente, o tempo está frio, né? Ou o tempo é frio, né? Então eu falo, não, o clima nas montanhas é frio, ou seja, uma situação, né, que não é temporária, é uma situação ali da natureza do local. Agora, quando eu falo, né, que esse quarto está frio, né, talvez não seja frio, mas está frio, né? Essa diferença, como eu disse, muitas vezes traz alguns problemas em relação ao nosso pensamento, que se produz muitas vezes, né, na comparação com a língua portuguesa, e a gente passa isso para inglês, né? Então, alguns momentos, isso traz algumas imprecisões, algumas dificuldades de expressão, né? Então, nesses momentos que eu quero falar, por exemplo, ela é doente, eu não quero falar que ela está doente, mas em inglês é a mesma coisa, né? Então, nesses momentos de certo conflito entre o verbo ser e o verbo estar, a gente vai ter que falar mais, a gente vai ter que explicar mais, vai ter que ser mais verbal na nossa explicação, na nossa intenção de comunicação, para que a gente possa colocar isso de forma adequada no inglês, tá? Isso não é um problema por enquanto, ele vem a ser um probleminha em alguns momentos, mas com certeza é fácil de resolver, né? Bom, então a gente tem o verbo to be, né, o verbo ser ou estar, e aí a gente vai lembrar que o verbo to be é um verbo especial, né? Então, o verbo to be é o verbo que, como na lição 1, né, na consideração 1, aliás, eu falei, o verbo to be, ele tem um caráter especial porque ele traz a ideia do ser, que é o verbo mais importante, né, dentro da cadeia, né, ele está no topo, ele está no cume, né, do que seja o principal verbo da existência, o verbo ser, né? Todo o resto advém do verbo ser. Sem o ser não existe estar, não existe ficar, não existe trabalhar, não existe nada, né? Então, por isso que o verbo to be tem, em verdade, o que a gente chama até às vezes de um caráter filosófico, né? Parece exagero, mas é isso mesmo, tá? O verbo to be, o verbo ser, o verbo estar. E aí, o que a gente tem que fazer? O que temos que aprender do verbo to be? A gente tem que lembrar o seguinte, que o verbo to be, por ser um verbo especial, ele tem, por sua própria especialidade, ele tem uma implicação, ele tem um resultado que advém disso, que é exatamente ser o único verbo conjugado em língua inglesa. Então, o verbo to be, diferentemente de todos os outros verbos na língua inglesa, ele é o único verbo conjugado, né? Então, o verbo to be, em verdade, ele tem uma conjugação. E essa conjugação, que não existe nos outros verbos,
né, essa conjugação está limitada ao tempo presente e ao tempo passado. Então, só são 2 tempos que a gente tem que conhecer do verbo to be, né, em relação à conjugação. Ou seja, o único verbo conjugado em inglês, que é o próprio verbo to be, é o único verbo conjugado e, para nossa sorte, é o único verbo conjugado em apenas 2 tempos, no presente e no passado. Então, o nosso serviço, né, que muitas vezes deveria ter sido feito lá nos tempos de criança, quando estava na escola, lá ensino fundamental, né, o que a gente deveria ter aprendido, né, e que a gente, em geral, não aprendeu ou aprendeu mal, ou deixou tudo fragmentado, todo confuso esse assunto, o que a gente precisa saber é o quê? Verbo to be no presente e verbo to be no passado. É isso que se estuda quando se fala verbo to be. E aí, antes de entrar em si na palavra do verbo to be, a gente precisa de 2 conceituações importantes nessa lição, né? Nessa consideração da lição 1, na consideração 2, né? Da lição 1. São 2 conceitos muito importantes no inglês que a gente vai utilizar o tempo todo durante os exercícios. Então, o primeiro conceito, né? O primeiro conceito que a gente vai ver, ele se chama sentence approach. Então, em inglês, né? Esse termo aqui, approach, né? Sentence eu posso traduzir como oração, né? Uma oração, uma sentença, oração, já desconsideradas, né? As variações que a gente tem dessas palavras em português, eu vou traduzir como sendo oração com a presença verbal, então, né? Eu tenho sentence approach, approach pode ser traduzido como aproximação ou abordagem, né? Então eu vou traduzir sentence approach como sendo abordagem oracional, ou seja, é a maneira como eu vou me aproximar da formulação oracional. Então, eu tenho, logo nesse início de curso, né, que a gente nem fez exercícios ainda, mas logo nesse início de curso, é importante a gente saber como se aproximar da oração, né, desses recortes, dessas orações curtas com as quais a gente vai trabalhar, mas é importante a gente saber, né, se aproximar em relação à oração. Vamos imaginar que você tem uma oração muito simples em inglês, em português. Eu digo assim, ela estava cansada. Vamos imaginar uma oração desse tipo. Então, ela estava cansada, o que eu vou fazer? O que é o sentence approach? Bom, eu tenho uma oração e eu quero produzir essa oração está em português, eu quero produzi-la em inglês. Então, a primeira coisa, sentence approach. O que é isso? Primeiramente, eu vou definir o tempo da oração, ou seja, tense. Eu preciso saber qual é o tempo da oração, antes de tudo. Eu tenho a oração, ela estava cansada. Acho que é isso que eu defini como oração, ela estava cansada, né? Eu tenho o tempo, ela estava ou ela está, não. Ela estava, então é tempo passado. Então essa oração está no passado, né? Então ela está em inglês, past. Ela está no passado. Ela estava cansada. Bom, aí entra a questão, o segundo item da sentence approach, que é a forma, a definição da forma. Então, ela estava cansada, é um tempo passado, sendo a forma afirmativa. Ou seja, quando eu falo de forma, eu estou considerando 4 maneiras de produção oracional. Ou seja, forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa e forma interrogativa negativa. Então, eu vou agora, de início, né, definir o tempo do verbo to be, que para nós, por enquanto, né, porque é a parte onde o verbo to be é especial, por isso a lição 1, né, é por isso, inclusive, a gente começa o curso estudando o verbo to be. Né? Então, a gente tem o quê? A primeira coisa a se fazer é saber se está no presente ou se está no passado. Uma vez definido o tempo, eu vou para a forma. Ou seja, tá, ela estava cansada, é um passado na forma afirmativa. Então, lembre-se lá, eu defino o tempo, por exemplo, presente, forma interrogativa negativa, presente interrogativo negativo. Ela não está aqui? Além de perguntar, eu tenho o quê? Eu tenho uma negação junto à pergunta. Então, é um presente interrogativo negativo. Se eu tivesse um passado interrogativo, você estava aqui? Estou perguntando no passado, né? Tendo uma forma interrogativa, uma pergunta. Né? Então, essa dinâmica de perguntar o tempo e perguntar a forma é o início do que a gente chama de sentence approach ou abordagem oracional. E por fim, que é o último item da abordagem oracional,
nós vamos determinar e vamos aplicar o vocabulário. Então, o vocabulário são as palavras que eu tenho em memória ou que eu vou aprender, que eu vou buscar no dicionário e tudo mais, né? Que eu escuto por aí e eu vou aplicar essas palavras. Então, numa oração, como por exemplo eu disse, ela estava cansada, eu vou aplicar o verbo to be no passado e vou aplicar o verbo to be na forma afirmativa. Bom, então, continuando, né, com relação ao to be, na aplicação agora do verbo to be, né? Então, sabendo da ideia da abordagem oracional, que é a mais importante como aproximação, né? Então, eu preciso lembrar que eu vou aplicar o verbo to be, eu vou usar o verbo ser ou estar. Qualquer assunto, qualquer situação é muito comum, né? Se eu digo, por exemplo, que, sei lá, a porta está aberta, a janela está fechada, ela está cansada, eles não estão aqui, ela é nervosa, qualquer aplicação do verbo ser ou estar do português, onde eu tenha presente ou passado, eu tenho dentro do verbo to be, né? Eu tenho que aplicar esse quadro. Então, o que, novamente, né, perguntando, o que eu preciso saber do verbo to be? Eu preciso saber o presente e preciso saber o passado. E no presente, eu vou ter, como todo tempo verbal tem, todo tempo verbal possui 4 formas. Então, eu tenho que saber to be no presente afirmativo, no presente negativo, que é o nosso início, e presente interrogativo, interrogativo negativo. Eu preciso saber o verbo to be, né, dentro dessas 4 formas, né? Cada tempo possui 4 formas. E você vai exaurir toda a possibilidade. É só isso, não tem mais nenhuma quinta forma, não tem uma outra maneira de se falar. Eu só tenho 4 formas em um determinado tempo. Então, eu vou estudar o verbo to be no presente, nas 4 formas, afirmativo, negativo, interrogativo, interrogativo e negativo, e vou estudar o verbo to be no passado, também nas 4 formas, afirmativa, negativa, interrogativa, interrogativa e negativa. Isso é uma base, é tão simples, né? Mas muitas vezes isso é relegado para um plano inferior, como se não tivesse importância. E não é isso. A gente precisa, né, organizar esse assunto, né, por mais simples que ele possa parecer, né? Então, o que a gente vai ter que aprender? Bom, a gente tem aqui o verbo to be, né, tá no presente, primeiramente em forma afirmativa, né? A gente tem que memorizar isso daqui, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, né? E eu tenho a forma negativa. A forma negativa simplesmente é a própria forma afirmativa, né? Considerada aqui essa partícula de negatividade, muitas vezes definida até como advérbio de negação, né? E essa palavra vai indicar que o verbo to be, vai estar na negativa. Então, o que a gente precisa saber antes de tudo? Vamos lembrar, esse é um curso bem inicial, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos pronomes pessoais, né? Que também são muito importantes, né? A gente não tem como deixar isso para trás, né? Eu tenho primeiramente o pronome I, né? Pronúncia I, né? Sempre escrito em letra maiúscula, tá? Então, qualquer momento da frase, não importa se no início, no meio da frase, no final da frase, se eu tiver que escrever o pronome eu, em inglês, I, eu tenho que escrevê-lo em letra maiúscula, tá? Então, eu tenho you, né? Então, que eu vou traduzir como tu ou você, basicamente aqui, né? A gente fala você, né? Então, you, você. Eu tenho he, ele, né? Então, aí no caso é uma referência masculina. Eu tenho she, ela, né? Referência feminina. E eu tenho o pronome neutro, né? Pronome it. Então, em português a gente não tem o pronome neutro, né? Ou é masculino ou é feminino. Então, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser a cadeira é feminino, o livro é masculino, né? Mas isso em inglês, né? Uma cadeira não tem gênero, não é masculino nem feminino. Um livro não tem gênero, não é masculino nem feminino. Um carro, uma porta, o telhado, o avião, o trem, não possuem ideias de gênero. Então, tudo isso é gênero neutro dentro do inglês, né? Então, basicamente, a palavra it é uma referência a objetos. Em alguns momentos, essa palavra aqui também pode, né, se referir a seres, né? Quando a gente não tem muita clareza, às vezes por uma situação qualquer, você não sabe o gênero, por exemplo, de um animal. Em alguns casos, por exemplo, também onde em português eu tenha sujeito inexistente, né? Como por exemplo, chove, está chovendo, choveu ontem, eu vou usar esse pronome neutro,
né? Porque em inglês eu não vou poder deixar o verbo conjugado sem um sujeito. Então eu vou precisar do pronome neutro, já que em muitos casos em português não existe ninguém para fazer a ação, né, como o caso do verbo chover, né, e em inglês eu vou necessitar de alguém que seja o responsável pelo ato ali expresso na ação. Como não tem ninguém, eu vou ter que usar o pronome neutro, tá? Então, novamente, eu, I, você, you, he, ele, she, ela, it, pronome neutro, we, nós, ou seja, essa aqui é a parte, né, do plural, né? Então, os pronomes singular, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e os pronomes plurais. Então, we, né, primeira pessoa do plural, nós, e you. Aqui a gente vai traduzir, muito por conveniência da língua portuguesa, nós vamos traduzir como sendo plural, né, dessa palavra que é you, mas vocês devem lembrar, né? Bom, essa palavra é a mesma, né? Não tem diferença entre o you da parte de cima e o you da parte de baixo, né? Então, a gente, por conveniência, a gente coloca esse you, né, no que seria o lugar do vós, né, assim como o plural, né, vocês, né? Agora, só por curiosidade, vamos lembrar o seguinte, originalmente o inglês, né, não era essa palavra aqui, tá? Era uma outra palavra, né, cuja grafia, né, é feita com THOU, essa palavrinha aqui, né, que era, em verdade, que ocupava o lugar do you. O que ocorreu é que o you, aqui de baixo, que era a referência plural, subiu, né? E não o contrário, não é o you de cima que desceu, tá? Então, o you, né, como palavra plural, ele se lançou também para o singular, tá? São considerações que muitas vezes a gente tem na língua portuguesa, porque para nós é costume falar você ou vocês, né? São bem diferentes, bem marcados, singular ao plural, mas que dentro da língua inglesa, no cotidiano da aplicação do idioma, isso realmente não faz muita diferença. Em alguns momentos, sim, né? Às vezes você precisa definir isso, se é singular ou plural. E aí cai no mesmo problema de sempre, ou seja, eu vou ter que usar de outros recursos, falar mais, explicar mais, usar mais, ser mais verbal, para que eu possa fazer certas distinções que não são contempladas no inglês, né? Onde o inglês não se preocupou com essas partes que muitas vezes a língua portuguesa tem de forma tão clara, né? E, por fim, eu tenho o pronome they, né? Então, nesse TH aqui, existem variações de pronúncia, tá? Eu basicamente vou equipará-lo, né, numa aproximação, né, com a letra D de dado, na língua portuguesa, que basicamente a gente ouve, embora tenha variações e tem coisas a serem faladas, mas, por enquanto, eu vou determinar isso de forma mais aproximada como sendo o pronome they, né? Ou seja, eles ou elas. Então, they é o plural de he, eles, o plural de she, elas, e o plural de it, eles ou elas, ou seja, tanto masculino, feminino quanto neutro. É comum que a gente traduza isso no masculino plural, eles, e a gente esqueça que também é feminino plural e que também é neutro plural, tá? Então, I, you, he, she, it, we, you e they, tá? Importante ouvir bem isso, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Ou seja, embora o nosso curso seja um curso de estruturação, pelo menos, né, até determinado momento, né, de lições, é importante que a gente sempre tenha, né, dentro do aprendizado as conceituações e levar em consideração a questão da fonética, né? A gente precisa lembrar, né, exatamente o que é o som, né, de uma palavra, para que seja um signo reconhecível, né? Qualquer um que tenha ou que já teve a experiência de estar estudando inglês, estar aprendendo inglês, ter que pegar um telefone para falar, né, sem nenhum outro recurso visual de auxílio para que a pessoa possa entender através de um gesto, não, só o telefone, é só a voz, né? A gente sabe da importância da pronúncia bem esclarecida, tá? Uma cuidadosa pronúncia, olhando bem como é que se fala a palavra, tá? Bom, de qualquer forma, o verbo to be, o verbo ser ou estar, então ele tem o presente, nós estamos trabalhando presente do verbo to be, né? E na forma afirmativa. Então, quando eu tenho I am, né? I am, eu tenho a forma, né? A forma afirmativa, e aqui eu sou ou eu estou, né? You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está.
She is. Ela é ou ela está. It is. Ele, ela. Pode ser um livro, pode ser um objeto qualquer, pode ser uma cadeira, uma mesa, parede. Ele ou ela é ou ela está. We are. Nós somos ou nós estamos. You are. Vocês são ou vocês estão. They are. Eles ou elas são ou elas estão. Eles ou elas estão, né? Então, essa parcela aqui, ó, né? Verbo to be afirmativo é de lei. Eu preciso memorizar isso, eu preciso ter isso claro e rápido na cabeça. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eu preciso ter isso bem esclarecido e ali, na ponta da língua, né? Preciso aprender a memorizar isso. Então, e saber também o que significa e como é traduzido, né? Já que o verbo to be é o verbo ser ou estar, então sempre duas traduções consideradas, né? Lembrando aqui também que o nosso curso, ele utiliza muito língua portuguesa, né? É um pressuposto do nosso curso, né? Não está desatrelado do inglês, que é o que eu, no meu ponto de vista, na minha forma de estruturação do curso, né, entendo claramente a importância de você conhecer o seu idioma nativo para fazer as devidas ligações, as devidas comparações, né? Muitas vezes o que você, estudando a língua portuguesa, ou pelo menos percebendo melhor a língua portuguesa, você vai ter vários cliques, vai ter várias lâmpadas acesas, né, dentro do seu pensamento em relação à formulação do idioma estrangeiro, tá? Que no caso para nós é inglês. Então, o que acontece aqui, né? Eu sou, eu estou, você é o está, ele é o ele está e assim por diante, né? Até o eles e elas são ou estão, duas traduções quando for possível, né? Então, o que eu estava em verdade dizendo é que a tradução, para mim, é um exercício maravilhoso de aquisição do idioma, né? A formulação, né, e a possibilidade de você ter rapidamente dois idiomas, né? Obviamente é muito melhor, é muito mais eficiente de você funcionar simplesmente num outro idioma. Estou dizendo isso porque existe muitas falas em relação à questão da tradução, como se tradução fosse algo negativo. Veja bem, eu aplico tradução o tempo todo, né? Português, inglês, português. Isso nunca me atrapalhou na fluidez, né, da aplicação do idioma, né? A não ser, né, que eu queira que isso ocorra, mas quem é que vai querer, né, achar que a tradução, que gramática, existem muitos conceitos negativos, uma propaganda negativa em relação a algumas questões que simplesmente te ajudam, né? É como se, por exemplo, eu começasse a falar mal de matemática, né? Quando a matemática não é inimiga de ninguém, a gramática também nunca foi, né? A pronúncia, a tradução, nada, né? Estruturem bem o inglês e você vai ver que as habilidades de fala, de compreensão aditiva, de escrita, de leitura, por si só, né, elas florescem, né, em relação a procedimentos simplesmente que levam em consideração memória, né, e frases feitas, né? Bom, continuando aqui, então a única coisa que a gente tem que fazer em relação, né, à formulação afirmativa para negativa é o acréscimo da palavra not, né? Então, not, depois do verbo to be conjugado em afirmativa, já acrescenta a negação. Então, se I am, eu sou, estou, I am not, eu não sou, não estou. You are, você é ou está. You are not, você não é ou você não está. He is not, ele não é ou ele não está. He ou she is not, que está errado. Yeah. She is not, ela não é ou ela não está. It is not, ele ou ela neutro, não é ou não está. We are not, nós não somos ou nós não estamos. You are not, vocês não são, vocês não estão. E they are not, eles não são ou eles não estão. Tá? Então a formulação do afirmativo para o negativo é simplesmente o acréscimo da palavra not após o verbo. Bom, em relação então à formulação da afirmativa, né, temos lá I am, you are, he, it is. A negativa é simplesmente colocar o not depois do verbo. E a forma interrogativa aqui em inglês, né, nesse caso, veja bem, isso não vai ser uma regra a todos os exemplos, tá? Com to be sim, vai ser uma regra, mas não, isso não se transfere a outros verbos. Aqui a gente tem a formulação afirmativa, né? O que eu tenho que fazer para perguntar? Ou seja, transformação entre, né, uma afirmativa para uma pergunta, para uma interrogativa. Simplesmente modificar aqui, né, a posição dos termos. Ou seja, nesse caso, o verbo to be vai anteceder o sujeito.
né? Ela vem antes do sujeito na formulação da interrogativa. Então, se eu quero perguntar, por exemplo, ele está cansado? Cansado, tired, né? Então eu pergunto, is he tired? Né? Ele está cansado? Se eu pergunto, nós estamos aqui here, né? Are we here? Né? Vocês estão nervosos? Are you nervous? Ou seja, se eu tenho a forma interrogativa, eu quero perguntar com o verbo to be no presente, a única coisa que eu tenho que fazer é modificar, transferir, mudar de lugar, né, a posição do verbo e do sujeito aqui com relação à forma afirmativa. Né? Então, é muito fácil. Né? Então, eu tenho I am, lá a pergunta é am I. Eu tenho you are na afirmativa, are you na interrogativa. He is, afirmativa, is he na interrogativa. E assim por diante. Tá? Então, a forma, né, interrogativa é simplesmente o verbo auxiliar, que a gente não tem ainda uma definição do que seja um verbo auxiliar, eu estou utilizando o termo aqui sem as devidas explicações, mas logo logo a gente vê isso. O verbo to be é um verbo auxiliar, um verbo que ajuda a si próprio nesse caso, né? Então a modificação da forma é feita com a mudança da posição da afirmativa para a interrogativa, tá bom? Voltando então em relação à formulação da interrogativa negativa, né? A lembrar que a gente sempre tem que considerar um tempo verbal e 4 formas, tá? Então se eu tenho presente, presente tem 4 formas, se eu tenho passado, ele tem 4 formas, se eu tenho futuro, ele tem 4 formas. Então são as 4 formas de apresentação da oração, né? Então afirmativa, negativa, interrogativa, interrogativa, negativa. Então o quadro que vocês têm aí na folha, né? O que ele tem? Ele tem o verbo to be no presente, o verbo to be no passado, né? E as 4 formas. Né? O mais importante logo de início é aprender a afirmativa, porque é da afirmativa que você deriva as outras formas, né? A forma negativa, interrogativa e interrogativa negativa. Tá? Então é importante, né, memorizar, como eu já disse, memorizar o to be presente e o to be passado. Tá? Tem que ter na ponta da língua, bem no ouvido, né, para que a gente possa aplicar. Bom, então da forma afirmativa a gente vai para a interrogativa negativa. Então o que acontece? Essa parcela aqui, né, originalmente é a interrogativa. Né? Então eu tenho a afirmativa aqui, I am, interrogativa am I, no quadro anterior é o que a gente viu. Né? Então eu tenho you are you, né, dentro de uma pergunta, eu estou modificando a forma. Agora, a única coisa que eu vou ter que fazer, né, é utilizar o not depois da formulação interrogativa. Então se eu tenho que perguntar, por exemplo, ela não está cansada? Is she not tired? Eu pergunto o tempo, pergunto a forma e aplico o vocabulário. O tempo, a forma e o vocabulário, que é o que a gente definiu como sendo a abordagem oracional, né? O sentence approach dentro do inglês. Por exemplo, eles são bacana, legais, por exemplo. Are they nice? Ou desculpe, are they not nice? Eles não são bacanas, eles não são legais. Are they not nice? Eles não estão aqui? Are they not here? Eles não estão cansados? Are they not tired? Eles ou elas, tá? Então, a forma afirmativa, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. A forma negativa, I am not, you are not, he is not, she is not. As traduções, né, que a gente vai ter que utilizar. A forma interrogativa, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? E a forma interrogativa negativa, am I not, are you not, is he not, is she not? Isso, né, é a derivação das formas dentro de um tempo verbal. Então, o que, de novo, você precisa fazer para organizar o verbo to be de uma vez por todas, né, para deixar, né, para trás qualquer dúvida em relação à aplicação do verbo to be, ao conhecimento do verbo to be, é enquadrá-lo num tempo em 4 formas. Abordagem oracional, tempo, forma e vocabulário. E aí, canetar exercícios, fazer muitos exercícios aplicando o tempo, aplicando a forma e aplicando o vocabulário. É isso que a gente vai fazer também na aula de resolução de exercício. Né? Então, vamos ter bastante exercício resolvido, né, para que você possa assimilar esse assunto. Fecha esse assunto do verbo to be antes de partir para outro. Né? Verbo to be, para muita gente, já é herança de escola, de tempos de aulas mal formuladas e alunos também que na época muitas vezes não estavam nem aí com o assunto. Né? Então, muitas pessoas carregam muito desse verbo, uma confusão danada. Então, fecha esse passado, joga tudo, né, para fora e enquadra o verbo to be no tempo presente e no tempo passado nas 4 formas.
Bom, outro ponto muito importante em relação também ao verbo to be são as contrações, né? Das palavras entre sujeito e verbo e entre verbo e particular not, né? Então, existem algumas contrações no to be presente e só 2 no to be passado, tá? Então, na folha, né, de apresentação do verbo to be, você pode ver lá, tem o quadro, verbo to be presente, as 4 formas, afirmativa, negativa, interrogativa, interrogativa e negativa. E logo abaixo, né, a gente tem as contrações possíveis do to be presente, né? E as contrações possíveis são I'm, I am, né? You were, you are, né? Aí eu tenho his, he is, she's, she is, it's, it is, né? E aqui no plural temos we are, fica we're, lembra? O, ear, you, er. Então eu tenho, né, aqui um we, aqui eu tenho um you, né? We're, you were, de novo aqui, referência plural, e o plural desses 3 aqui, né? Que é they are, their, né? Com algumas modificações, muitas vezes, né? Dependendo de local, dependendo de país, tem algumas diferenças de pronúncia, né? Nós não vamos ficar pontuando muito isso, né, no nosso curso, que é basicamente um foco estrutural, mas sim, temos aqui, né, que prestar atenção também minimamente nas questões de pronúncia por enquanto, né? Então eu tenho I'm, your, his, she's, it's, we're, you were, there, tá? Então, ao invés de eu falar I am, eu falo I'm, ao invés de falar you are, eu falo you were, ao invés de falar he is, eu falo his, e assim por diante. Muito comum a utilização de contrações na fala, em escritos, né? Então, não é um assunto que a gente possa pular, tá? Então, a referência dessas contrações, como eu falei, estão na folha logo abaixo das 4 formas do to be presente, né? E as outras 2 possibilidades de contração são contrações entre o verbo to be, né? Ou seja, as formas am, are e is, né? As 3, né? Mais o not, né? Então vamos lembrar, se eu tenho a palavra am, né, e depois a palavra not, veja bem, aqui não tem contração, né? Oficialmente não existe contração entre o verbo to be na primeira pessoa am e a palavra not, né? Então a única possível aqui é que se, por exemplo, eu falo eu não estou ou eu não sou, eu posso utilizar depois, eu posso só fazer a contração entre o am e o pronome I, tá bom? Bom, a segunda contração é o is mais o not, né? Então eu tenho is mais not, fica isn't, né? Então a contração de is e a palavra not, isn't. Cuidado também em relação à pronúncia, tá? A pronúncia do S aí, no caso do inglês, ele tem um som de Z, né? Basicamente esse som, né? Então isn't, tá? Não isn't, não isn't, isn't, só isso, isn't, tá? E eu tenho a contração, né, are not, que eu tenho aren't, né? Na verdade, eu não leio o RE, né? Não é aren't, né? E sim aren't, né? Eu falo isso daqui, né, como se fosse um A arredondado, né? Como se eu tivesse que falar are, o ar que eu respiro, só que um A arredondado. Então eu falo are, you are here, you aren't, que é a negativa, you aren't here. Então, you are here, você está aqui, you aren't here, você não está aqui. Então, as únicas contrações possíveis, então, do verbo to be, né, entre verbo e not, são 2, né? Então, são o isn't, que é o is not, e o aren't, que é o are not, né? Então, essas são as possibilidades de contração que a gente tem com o verbo to be presente, tá? Então vamos fazer alguns exemplos de formulação oracional com orações curtas utilizando a Sentence Approach, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos fazer alguns exercícios em relação à aplicação de tempo, forma e vocabulário, ou seja, abordagem oracional, com orações curtas, né? Começando com orações simplificadas para a gente poder aumentar, né, o trabalho de articulação do idioma, né? Mas por enquanto orações curtas. Então temos uma oração aqui, ó, elas não estão aqui, ponto final. Tá? Não é ponto de interrogação, então não é pergunta, não é interrogativa, né? E a gente tem o verbo aqui, o verbo estar, né? Ser ou estar, então é to be, né? Então temos o verbo estar, né, aplicado no tempo presente, veja bem, elas estavam, elas não estavam é passado, elas estarão é futuro, elas não estão, né? Então eu tenho um presente, não é pergunta, é um presente negativo,
né? Então, temos aqui um presente negativo. Então, de forma bem simplificada, definimos o tempo e definimos a forma. Então, é um presente negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabelinha lá, verbo to be presente. Tá bom, que forma que eu defini já analisando a frase em português? É um presente negativo. Então, eu vou lá no presente, vou na forma negativa e dentro dessa forma eu vou... Tá lá, tá escrito para mim, elas, they, are, só que é negativo. They are not, tempo e forma, e o vocabulário restante, que aqui é bem simples, né? They are not here. They are not here. Elas não estão aqui. Mais um exemplo. Você está cansado, né? Então, o que a gente tem aqui? Bom, nós temos um tempo, né? Estava, estarão, estará, não. Está é agora, né? Então, é um tempo presente, né? Temos uma oração de presente com o verbo estar é o verbo to be, ser ou estar. Então, eu tenho uma oração com o verbo to be no presente e qual é a forma? Bom, aqui tem uma interrogação, né? Se for na escrita, claramente, quem vai indicar, né, a pergunta na escrita é o ponto de interrogação. Se for na fala, eu vou modificar a entonação, né? Então, você está cansado? Então, a entonação define para mim a pergunta, né? Então, bom, eu tenho uma oração aqui que está no presente interrogativo. Presente interrogativo. Então, o que acontece para a gente? Bom, se está numa oração no presente interrogativo, eu vou de novo no quadro, olho lá, né? Como é que eu falo você? Tá, você é o you, né? Então, segunda pessoa do singular. Então, I, you, tá aqui, logo de cara, né? Então, presente afirmativo, né? Presente interrogativo. O que eu vou ter de fazer, né, é procurar lá o presente interrogativo, né? Com relação ao pronome you, né? Depois aplico o vocabulário, ou seja, tempo, a forma e o vocabulário. Então, aqui eu tenho afirmativo you are, interrogativo pergunta, are you, cansado em inglês, aí é o tópico do vocabulário, né? Are you tired? Você está cansado? Então, aplicação do presente e da forma interrogativa. Dentro da aplicação do verbo to be presente, né? Depois a gente vai ver o passado também, mas alguns exercícios antes da gente produzir orações no passado, ou aplicar o passado, a gente tem orações curtas, como eu falei, que é o início mais lógico para todo mundo que quer aprender o idioma, né? Eu não vou poder discursar no idioma que eu estou aprendendo logo de início. Então, eu trabalho com orações curtas. Façam isso, né? Porque, como diz o ditado, né? Ninguém fica forte de uma hora para outra, né? Então, você vai ter que, aos poucos, né? Criar músculos aí em relação ao seu conhecimento do inglês, né? Comece de forma lógica, comece de forma coerente, dentro de um bom senso, com orações curtas, com assuntos básicos, né? E vá agregando, né, o seu conhecimento, vai se fortalecendo a partir de bases claras, tá? Fundamentadas, muito importante. Então, olha, essa oração, né? He is happy, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma oração, bom, ponto final, não é pergunta, não é interrogativa, né? Eu tenho aqui o verbo to be, aqui agora está em inglês, né? Eu tenho o verbo to be, né? He is, né? Então, você sabe, bom, he is, onde é que está isso? Olha, você procura lá, está no presente, né? Presente, qual que é a forma? He está no afirmativo, né? Então, he is happy, né? Aí fica mais fácil, o movimento do inglês para o português é bem mais simples, né? Porque aí você vai resultar, a frase que vai resultar é a frase do teu idioma, né? A resposta vai ser no teu idioma, sempre é mais fácil, né? O contrário é mais difícil, a aplicação do português quando eu quero aprender inglês. E o outro tópico é quando eu nem mais penso em termos de língua portuguesa, utilizo o idioma por si só, né? Agora, então, o que a gente tem aqui? A gente tem um presente e dentro do quê? De uma forma afirmativa, né? Então, a minha tradução aqui, né, vai ser he, ele, né? O verbo ser ou estar, bom, está no presente, né? Então, ele é ou ele está. E a palavra happy, que é feliz, né? Então, he is happy, ele está ou ele é feliz. Nesse caso, a tradução pode ser intercalada, né, entre o verbo ser e estar, que nesse caso fica bom, né? Ele é ou ele está feliz, né? Bom, um outro conceito também muito importante para a gente que está aprendendo inglês logo de início, né, é o conceito de derivação de formas, né?
Então, o que acontece? O primeiro conceito, né, que a gente chamou foi a questão de abordagem oracional, ou seja, não faço orações de forma inconsciente. Eu preciso saber onde eu estou antes da aplicação do exercício, tá? É lógico que isso é um procedimento inicial, né? A gente começa, né, gatinhando em relação a esse idioma, não dê saltos, não, em geral, não dá certo essa história, né? A gente tem que pagar com o esforço correto, né? Mágica não vai existir, né? Então temos que ter o quê? A ideia exata do que seja método, né? A sequência, uma sequência clara, uma sequência coerente que possa nos levar ao resultado desejado, que é aprender inglês, né? Então, o que acontece? Primeiro conceito foi a abordagem oracional, ou seja, primeiro o tempo, a segunda a forma e em terceiro o vocabulário na hora da aplicação da oração. Agora, um exercício muito legal de se fazer também para treinar, né, é a derivação das formas. Né? Então, o que acontece? Eu já sei que quando eu vou formular uma oração, eu pego essa oração em português, os nossos exercícios vão ser todos assim, né, pelo menos nesse início. A gente pega uma frase em português dentro do verbo to be, ser ou estar. A partir disso, o que a gente faz? Vê o tempo, né, vê a forma e aplica o vocabulário. Essa oração aqui que a gente acabou de fazer, a gente sabe que está no presente afirmativo. Então, o que seria derivar a forma? Seria simplesmente colocar as outras três que estão faltando, né? Que no caso aqui eu tenho uma afirmativa, eu vou falar agora a negativa. Então, eu vou usar uma contração, he isn't happy. Ou seja, da afirmativa, né, uma oração afirmativa, eu fui para uma oração negativa. Né? Então, ele está feliz, ou ele é feliz, ou ele não é, ou ele não está feliz. Qual que é a próxima forma? Vamos derivar, né? Vamos fazer cada oração em cada forma. Né? A oração que a gente está trabalhando nas 4 formas. Então, eu vou fazer uma pergunta. Fazendo uma pergunta, o que eu tenho que fazer? Modificar a posição. Então, ele está feliz? Agora eu estou perguntando. Né? Is he happy? Né? Então, agora eu tenho uma interrogativa. Né? Formulação, oração interrogativa. Derivação, então. He is happy, he isn't happy. Is he happy? Tá? Então, ele é feliz, ele não é feliz, ele é feliz. E agora a última, né? Que é, ele não é ou ele não está feliz? Então, eu tenho uma interrogativa negativa, onde eu vou pegar a negativa, que eu estou usando como uma contração, né? Ó, he isn't, e da mesma forma como aqui, né, produziu a oração interrogativa, a oração interrogativa negativa vai ser produzida a partir da oração negativa. Notem que aqui nesse caso, né, eu estou trabalhando com uma contração, né, então eu estou dizendo he isn't, eu poderia falar he is not em separado, mas se eu preferir utilizar a forma sem a contração, nesse caso, onde eu tenho interrogativa negativa, eu não vou seguir essa sequência. Aqui seria um is, aqui seria um not, em separado, se assim eu tiver como opção. Agora, aqui vocês devem lembrar o seguinte: quando eu formulo uma oração interrogativa negativa sem a contração, apenas o verbo que fica antes do sujeito. E o not vai depois da palavra do sujeito. Eu não vou falar he is not he, como seria aqui. Aqui é possível por causa da contração. Aqui já não, tá? É um erro comum de brasileiro colocar is not, porque isn't, afinal é is not. Mas eu não posso manter a mesma sequência. Então, se eu optar pela forma sem a contração, né, eu vou ter is he not happy? Ele não é feliz. Tá? Ele não é feliz, aqui é a pergunta. Tá? Então, essas duas orações, né, elas são exatamente a mesma coisa, só que com duas maneiras de apresentação, né, com a contração e sem a contração. Então, o que é a derivação das formas? Derivação das formas significa a aplicação de uma determinada oração, né? Aqui, por enquanto, do verbo to be, está no presente ou no passado, e a gente treina nas 4 formas. Esse é um exercício muito bom para se fazer quando você está parado, numa fila, sei lá, aí isso é opção sua, né? E se largar para preguiça ou querer trabalhar, né, mentalmente o idioma em toda oportunidade que você tiver, né? Para aproveitar melhor o seu tempo. Então, o que eu faço? Eu crio uma oração, tá lá, ele é feliz, tá bom, como é que eu faço isso em inglês? Presente, afirmativo, vocabulário eu conheço, he is happy, tá bom, montei a oração afirmativa, o que eu vou fazer para treinar? Tá bom, vamos derivar, da afirmativa eu vou para negativa, interrogativa, interrogativa, negativa. Aí você fica lá, he is happy.
He isn't happy. Is he happy? Isn't he happy? Is he not happy? Tá? E assim eu vou trabalhando a formulação no meu pensamento, até que isso fique forte, né? Que é a nossa intenção, né? Deixar o conhecimento, né, bem solidificado e, além disso, fluido, né? Para que a gente possa ter aplicação. Na próxima sequência, né, nós vamos ver o passado do verbo to be e as suas aplicações.